e abrir a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde nós faremos a leitura no capítulo 1, apenas do primeiro versículo. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós faremos a leitura apenas do primeiro versículo, e então faremos ao Senhor humilde pedido para que Ele fale ao nosso coração. Está escrito, Paulo aos Romanos, capítulo 1, primeiro versículo, palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Se você puder, feche os seus olhos e peça ao Senhor a iluminação da sua mente e do seu coração. Pai, em nome de Jesus, te pedimos por tua misericórdia, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso coração e mente. Se existir pecado que nos atrapalhe, que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe a dureza do nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração. Pai, tenha misericórdia, por favor. Se o nosso coração estiver em trevas, que grandes trevas serão, Senhor. Por isso, lança a tua luz e seremos iluminados. Os nossos olhos, Deus, revelarão a presença do Senhor. Revelarão que o Senhor falou ao nosso coração, pois há brilho naqueles com quem o Senhor fala. Foi assim nas Escrituras, como vimos a respeito do teu servo Moisés, aquele que estava diante de ti, ouvindo a tua voz, o seu rosto resplandecia. A igreja do Senhor, aquela que te ouve, é a igreja que resplandece, que revela a glória do Senhor em seus atos, pois ouve, pois dá atenção à sua voz. Queremos ser, Deus, este povo, iluminado, revestido pelo propósito eterno. Então ajuda-nos, por favor, e fala ao nosso coração, como um só povo, como gente que se reúne, que sai de casa para se reunir na presença do Senhor, a fim de ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a leitura desta carta, apenas do primeiro versículo, primeiro capítulo, ela se dá pelo desejo que eu tenho de hoje falar sobre a identidade que eu e você temos em Jesus Cristo. Há uma coisa que difere epístola de evangelho. Nós temos uma diferença na escrita, na estrutura daquilo que nós chamamos carta de Paulo, carta de Pedro, carta de João, epístola. Quando nós chamamos carta, é porque existe uma estrutura escrita diferente de evangelho ou de livro. Essas diferenças, dentre muitas que existem, uma delas diz respeito a remetente e destinatário. A carta, ela sempre tem um autor da carta, que se identifica como aquele que escreve, e o destinatário, aquele para quem se escreve. A gente tem isso como característica da carta de Paulo. Diferente do livro de Atos, diferente do Evangelho de Mateus,
de Marcos, de Lucas e de João. Nós não temos um remetente, Mateus escrevendo para alguém. Eu, Mateus, escrevo de próprio punho para fulano. Nós não temos isso nos evangelhos, nem nos livros, mas nós temos e encontramos isso na carta, essa identificação. E essa identificação para nós aqui hoje, ela é pertinente. E é por isso que a gente olha somente para essa identificação de Paulo, o autor, o remetente dessa carta. E aí eu queria falar sobre o tema, a minha identidade em Cristo. Falar sobre a identidade que nós temos em Jesus Cristo. E aí a gente aprende com esse primeiro versículo da carta de Paulo aos Romanos, nessa identificação de Paulo para a igreja em Roma. E a partir dessa identificação que o apóstolo faz de si mesmo para a igreja, eu queria muito que a gente refletisse sobre a nossa identidade também. Sobre a maneira como nós nos identificamos em Cristo. Você sabe como você se identifica em Jesus? Veja a primeira expressão que nós temos nesse versículo. Servo de Jesus Cristo. Sim, aquele que antes era chamado Saulo e agora Paulo, se identifica como servo de Jesus Cristo. Essa expressão, ela também é traduzida por escravo, escravo de Jesus Cristo. E quando você pensa em escravidão, o que primeiramente vem à sua cabeça, à sua mente? Quando se ouve falar de escravidão, quando nós ouvimos Paulo se identificar como escravo, o que de imediato vem à sua mente? Por acaso vem à sua mente chibatadas? Por acaso vem à sua mente flagelo? Vem à sua mente um negro pendurado no madeiro recebendo açoites? Porque eu preciso dizer, no contexto bíblico, não é essa a imagem que o apóstolo Paulo está comunicando, transmitindo. Não é esta. Nós não temos o mesmo contexto de escravidão como do século passado, ou dos séculos passados. Aqui o apóstolo Paulo está identificando-se como alguém que se ofereceu, que se entregou para servir. E desta forma, alguém que se oferece para servir, torna-se escravo de outro, escravo de alguém, servo de alguém. O apóstolo Paulo, portanto, ele se identifica como um escravo, alguém que se ofereceu para o serviço, se doou plenamente para servir a Jesus. Quer ver isso de uma forma escrita? O apóstolo Paulo mostra para a gente no capítulo 6. Se você puder, abre o texto. E aí você verá no versículo 13 o que o apóstolo Paulo está falando a respeito desse contexto de serviço ou de escravidão. Então ele está se identificando como escravo de Jesus Cristo, e olha o que o versículo 13 do capítulo 6 vai nos ensinar. Ele vai dizer: não ofereça cada um membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja então, o apóstolo Paulo está usando aqui essa palavra que eu mencionei, oferecer-se. Não ofereçam os vossos membros, o seu corpo para o pecado, mas ofereçam a Deus. Veja o que nós temos no versículo 16 e 17. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que ele está falando é o seguinte: você não sabe que quando você se oferece a alguém, você se torna escravo desse alguém? Se você se oferece ao pecado, você se torna escravo do pecado.
Mas se você se oferece à justiça, você se torna escravo da justiça. É o que o apóstolo Paulo está falando. O versículo 17, ele vai dizer: mas graças a Deus, porque outrora, escravos, a gente se ofereceu em algum momento para o pecado. E por conta disso nos tornamos escravos, servos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Agora veja o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Vejam, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo e se identificando aqui é como alguém que se ofereceu para servir a Jesus e tornou-se, portanto, um escravo de Jesus, pertencente a Jesus, alguém que agora tem um Senhor, alguém que ouve comandos. É tão difícil para nós receber comandos. Eu já comentei para vocês aqui, né, que na minha adolescência, eu gostava muito de lavar carro, o carro do meu pai. Agora, o dia que meu pai falava assim: Felipe, lava o carro para o papai, aquilo me doía. A gente não gosta de receber comando. A gente não gosta de ninguém falando para a gente o que a gente tem que fazer, até as coisas que a gente gosta de fazer, se alguém manda a gente fazer, parece que a gente implica com isso. Agora o apóstolo Paulo está falando: eu me entreguei para servir, para ser escravo do Senhor Jesus, o que significa dizer que agora a minha vida está sujeita aos comandos dEle, ao que Ele diz, ao que Ele requer de mim. Então, o que a gente pode aprender com isso, como vemos aqui no texto, é que você deve oferecer o seu corpo a Deus, oferecer a sua vida a Deus para a obediência. E a pergunta que a gente pode fazer a partir desse primeiro ponto acerca da nossa identidade, é se você é identificado pela obediência a Deus. No contexto onde você vive, com as pessoas com quem você vive, você é identificado pela sua escravidão, pelo seu serviço a Deus, como alguém que se entregou para servir a Jesus. Você é identificado dessa forma? A sua consciência permite se identificar como um escravo de Jesus? Se você hoje tivesse que se identificar, a sua consciência, estou falando do seu íntimo, permite você se identificar de tal forma? Como escravo de Jesus? Como alguém que entregou o seu próprio corpo a Deus? Eu diria a você hoje: ofereça o seu corpo a Deus. Ofereça-se a Jesus, para que Ele governe sobre a sua vida, para que Ele governe sobre o seu corpo, para que Ele dê comandos a respeito do seu prazer, a respeito das suas idas e vindas, e obedeça a Jesus, os comandos de Jesus. Um servo de Deus, ele é identificado pelo serviço, pela sua obediência, pela sua dedicação a Jesus. Você hoje é identificado pela obediência a Deus? Você é totalmente entregue ou só uma parte? Só uma parte do seu corpo, só uma parte da sua vida, só um aspecto? A gente divide a vida em várias áreas, e aí talvez você tenha algumas áreas apenas que você entregou a Jesus, mas queira se entregar totalmente a Jesus. Ofereça o seu corpo a Jesus Cristo. Em segundo lugar, como identidade em Cristo, a gente aprende com o apóstolo Paulo o seguinte, que além dele ser servo de Jesus, como a gente vê, ele é chamado para ser apóstolo. Esse termo se aplica especialmente aos que o Senhor chamou naquele contexto, apóstolo. Não é para qualquer um.
A gente encontra naquele contexto bíblico homens como Apolo, por exemplo, que não eram chamados de apóstolo. Outros homens na Bíblia serviram a Deus, mas não foram designados apóstolos. Apóstolo, portanto, não é o Valdemiro. Apóstolo é Paulo, Pedro, João, aqueles que dentro daquele contexto foram chamados por Jesus e enviados por Jesus como apóstolos. Esses são identificados dentro do cânon, dentro do contexto bíblico, como apóstolos, um fim específico. Paulo, portanto, ele se identifica como apóstolo de Jesus, alguém que foi chamado para um fim específico. A gente tem então Paulo contando o que significa essa experiência de ser chamado por Deus. Quando nós usamos aqui essa palavra chamado, alguém que foi chamado para ser, nós estamos falando de convocação. Convocação, por exemplo, para uma guerra, em que a gente tem que se sujeitar. O homem, quando faz 18 anos, vai lá, se apresenta ao exército, jura bandeira, e em caso de guerra ele vai ser convocado a se apresentar naquela guerra. A gente vê um contexto parecido, mas muito mais ameno, no futebol, por exemplo. Outro dia, no último jogo da seleção brasileira, um jogador estava de férias com a sua esposa, um outro que havia sido convocado se machucou, e então ele foi convocado, ele deixou as férias dele e foi se apresentar lá no Japão para jogar futebol. A convocação é um chamado, a palavra vocaro é chamar, é não apenas dizer assim, ó, Rafael, Cleiton, é chamar para um fim específico, é você trazer para cumprir um fim, fazer, realizar alguma obra, fazer algo. Então o apóstolo Paulo, ele é alguém chamado para ser. E aí ele conta essa experiência, por exemplo, no capítulo 22 do livro de Atos, a gente vê isso no versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz que ele caiu por terra, ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o versículo 10 vai mostrar para a gente que ele perguntou o que ele tinha que fazer. O que eu devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Versículo 21, o Senhor vai dizer para ele, vai, porque eu te enviarei como um apóstolo para longe, aos gentios. Veja, alguém que tem a experiência da convocação, alguém que está contando o chamamento de Deus para a realização de uma obra, para fazer o que Deus queria que ele fizesse, isso muito claramente e especificamente. Porque existe um chamado geral para cada um de nós. A gente vê isso aqui na carta de Paulo, no capítulo 1, os versículos 6 e 7, por exemplo, quando o texto diz que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. O versículo 7 vai dizer que nós somos chamados para ser santos. Meus irmãos, isso aqui é para todos nós. Não é só para o pastor, para o presbítero, para o diácono, não. É para todos. Somos chamados a pertencer a Jesus e a ser santo, mas existe um chamado específico para cada um. O apóstolo foi chamado, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Um fim específico, e ele conta, ele narra como se deu esse chamamento. Esse momento em que Deus o chamou, o convocou e o enviou. E a pergunta que a gente pode fazer nesse sentido é, se você é identificado pelo que Deus te chamou para ser. Não, não apóstolo, não, nem santo e nem para ser de Jesus Cristo. Eu estou falando de fim específico. De um chamamento especial. De algo que Deus te gerou, te formou para Ele,
especificamente para a glória dele. Está claro para você isso? Foi específico esse chamado? Você pode contar para alguém? Olha, eu tenho plena convicção de que o Senhor me chamou para fazer isso. Para fazer isso, e isso, e isso, até os confins da terra, até o dia da vinda de Jesus, ou até a minha morte. Isso está claro para você hoje? Porque existe essa identificação naqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são chamados para ser em Cristo aquilo que Deus quer que você seja. Acontece que algumas vezes a gente faz de conta que não é com a gente. E a gente nem se interessa em saber o que Deus quer que a gente seja, de fato. Estava lá em casa conversando sobre isso com a Letícia e a Lara, e aí a Lara captou a mensagem e ela falou assim: pai, tem um filme do Pedro Coelho, em que o personagem Pedro, ele coloca um tampão no ouvido e ele só ouve aquilo que ele quer ouvir. Então, tem alguns momentos que quando ele quer ouvir, ele tira o tampão e aí ele fala, é comigo? E aí ele ouve. Agora, quando alguém vai chamar a atenção dele ou vai dar a ele algum tipo de ordem, ele tampão no ouvido. Deus pode estar querendo falar com você e você está colocando um tampão no ouvido. Porque o que Deus está chamando você a fazer é específico, vai exigir de você, é responsabilidade. O apóstolo Paulo, quando foi chamado e enviado, a vida dele não se tornou mais fácil e próspera por causa disso, num sentido que talvez a gente queira viver ou imaginar. O apóstolo Paulo passou por diversas provações, quando então foi enviado a ser o que Deus chamou ele para ser. Essa convicção do chamamento de Deus para a nossa vida, ela nos coloca nessa condição. Você é consciente do seu chamado? Você pode contar? Talvez você diga para mim, não, eu não estou consciente hoje. E eu não sei o que Deus de fato me chamou para ser. Então, se você puder fazer a leitura comigo do que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, o versículo 17, talvez caia bem com aquilo que a Lara identificou sobre Pedro Coelho. O texto no versículo 17, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos como Pedro Coelho. Não queira tapar os ouvidos, mas o que? Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procure saber qual é o objetivo de Deus para a sua vida, o que Deus quer que você faça. Já disse, o chamado para ser santo e para pertencer de Jesus, ele é geral. É para todos nós, mas o que Deus quer especificamente de você, onde você está hoje, o que Deus está chamando você para fazer, se você não sabe contar, se você não sabe o que é, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procure, tire o tampão do ouvido. Aí a gente lê o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ofereça-se ao Senhor, ofereça o seu corpo, a sua vida a Ele. Entregue-se a Ele, como o apóstolo Paulo está falando, apresente o vosso corpo diante de Deus, se entregue a Deus, se entregue a Jesus. E aí o versículo 2 da carta aos Romanos, o capítulo 12, vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
Para que o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a gente vai ver a sequência do texto, do capítulo 12, até o versículo 9 aí em seguinte, o Senhor Deus falando de vocação, de chamado, pessoas que vão contribuir, que vão exortar, que vão ensinar, que vão presidir, que vão manifestar misericórdia, cada um segundo o seu dom, o seu chamamento. Deus tem dons específicos para distribuir à igreja, para cada um de vocês, para cada um de nós. Então ofereça-se a Deus, entregue-se, procure saber, e o Senhor há de revelar, e falar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E aí, então a gente tem o terceiro, ou a terceira identificação em Cristo que a gente pode ter, nesse primeiro versículo. Além de servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, Paulo diz ser separado para o evangelho. Esse verbo separado aqui, ele significa designado para um fim específico. Designado para um fim específico. Qual fim específico? O evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi designado para o evangelho, e isso daqui é para todos. Esse é um chamado geral. A igreja, ela é chamada, separada, designada para o evangelho. E o evangelho aqui no texto, ele não é uma mensagem. Queira entender, o evangelho não é uma mensagem, uma pregação. O evangelho é uma pessoa. Paulo foi separado para uma pessoa. Paulo foi separado para uma pessoa, a saber, ele vai mostrar isso para a gente no texto do próprio capítulo 1, dos versículos 2 ao versículo 5. Quem é esta pessoa? O apóstolo Paulo vai mostrar para a gente que é tudo sobre Jesus Cristo. É uma pessoa, é o Filho de Deus, é o descendente de Davi, é o ressurreto dentre os mortos, é o Senhor sobre todas as coisas, é o que a gente encontra no texto. Dos versículos 2 ao versículo 5, a gente vê o apóstolo Paulo falando, veja o que o versículo 2 diz: separado para o evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo não está falando de uma mensagem, ele não está falando que ele foi separado para ser o pregador de uma mensagem. Ele foi separado para uma pessoa, ele foi separado para um encontro, para estar diante de, para estar em. Ele foi separado para Jesus, separado para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele identifica que tudo é sobre Jesus Cristo. Ele se encontra distinto do mundo, pois ele foi separado, designado para viver para Jesus, para viver em Jesus e por meio de Jesus. O apóstolo Paulo se identifica, portanto, como alguém que é separado, designado para uma pessoa, separado para Jesus. Aos adolescentes mais românticos, que talvez hoje fiquem pensando em casar-se e se ver pensando em alguém separado, a vida torna-se dedicada às vezes a isso. Os pais que, quando têm os seus filhos, são dedicados a isso. Quantas noites, né? Natália, Deia, existe uma separação,
um propósito para outra pessoa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não foi separado para uma mensagem, para falar, para ficar falando. Não, ele foi separado para uma pessoa, ele foi separado para Jesus, para viver para Jesus, para estar em Jesus, para se encontrar com Jesus. E a igreja, ela é distinta do mundo, porque ela foi separada para se encontrar com o seu noivo, para se encontrar com Jesus. Ela foi separada deste mundo para estar com Jesus, para estar em Jesus. A igreja, portanto, ela é distinta de tudo e de todos. Você se identifica como alguém separado para Jesus neste mundo? Você é identificado como alguém separado para outra pessoa? Prometido a outra pessoa? Consagrado a outra pessoa? A Jesus eu estou me referindo. Você é identificado por ser alguém que já tem um compromisso? Já está desposado, como a gente vê lá, Maria e José? Já está comprometido para alguém? Ou você está aí para quem pagar mais? Para quem te oferecer mais? Você está à disposição? Você está aberto para negócio? Você é identificado como alguém consagrado a Jesus? Você é consciente de que Deus, o Criador, Ele quis revelar a glória dEle por meio do seu Filho encarnado, e Ele designou pessoas para esse propósito? Você está consciente disso? De que o Criador, antes da fundação do mundo, Ele prometeu Jesus, e tendo prometido Jesus, Ele separou pessoas para revelar a glória de Jesus? Você está consciente disso? De que você é distinto na criação? Distinto de tudo e de todos, como membro do corpo em Cristo, para revelar esse compromisso com a glória eterna da criação e o seu Criador? Você se identifica como alguém designado para o Evangelho, então? Para Jesus, para uma pessoa? Se você é, o versículo 7 mostra para a gente o apóstolo Paulo saudando a todos os amados de Deus, que são chamados para serem santos. Saúdem uns aos outros. Saúde a igreja. Viva a vida da igreja, porque você não está sozinho. Deus chamou você e muitos outros, e separou você e muitos outros, para ser chamado de povo, povo exclusivo, para as boas obras, para revelar as boas virtudes. Deus chamou você e tantos outros que estão ao seu lado, para serem identificados como a igreja de Jesus, separada para o Evangelho, chamada para ser sal e luz nesse mundo, escrava, porque se entregou e se ofereceu ao seu Senhor. A sua identidade, ela não pode estar firmada na sua própria convicção e na sua própria fé. A sua identidade, ela precisa estar firmada em algo que é muito maior do que isso, que é eterno. Sua identidade precisa estar firmada em Jesus. Por isso, Paulo, ele se identifica em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, porque Cristo é eterno. Não é pela fé de Paulo, mas é por aquele que chamou, aquele que separou, aquele que se fez Senhor sobre tudo e sobre todos. Então somente Ele pode firmar a sua identidade, te consagrar, te separar, te chamar para viver uma vida para Ele. Então a gente conclui da seguinte forma: a sua identidade hoje, como identidade em Cristo. Talvez você, por meio das perguntas que nós fizemos, tenha pensado sobre se oferecer como servo do Senhor. Se você não se ofereceu ao Senhor, ofereceu o seu corpo totalmente para ser escravo do Senhor Jesus, queria te convidar a fazer isso hoje.
Como o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, ofereçam-se não ao pecado, mas ofereçam-se a Deus. Ofereçam o seu corpo a Deus. Você quer oferecer hoje o seu corpo, a sua vida a Jesus? Você quer se entregar totalmente a Jesus hoje, para ser identificado como um escravo dele, como um servo dele? Queira se entregar a Jesus hoje, consagrar a sua vida numa oração. Você ainda não sabe o que é que Deus quer para a sua vida de fato? Procure diligentemente saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro ofereça-se a Ele. E agora então procure saber o que Ele quer que você seja, especificamente. Além de ser santo e de pertencer a Jesus, o que Ele quer que você seja, especificamente, aqui na igreja e fora dessa igreja. O que o Senhor quer de você, o que Ele tem chamado você. Você quer compreender? Procure saber como. Orando, faça um propósito de orar continuamente, de ler as Escrituras continuamente, para ouvir Deus falar com você o que Ele quer que você seja. E por fim, consagre-se pela obediência a Deus. Quando nós falamos de se oferecer e de procurar diligentemente saber a vontade de Deus, a gente está falando de consagração por meio da obediência. Você precisa receber os comandos do Senhor Jesus, porque a igreja, ela é identificada como sal e luz, como uma noiva ataviada de boas obras. Então obedeça ao Senhor, obedeça ao que Deus tem falado, seja fiel, seja obediente, respeite, ame, honre, essas coisas todas que os mandamentos falam e a gente tem aprendido. Quero te convidar a orar. Se você puder fechar os seus olhos, colocar-se de pé, a gente vai orar ao Senhor nesse momento. E eu queria muito que você considerasse, nesta oração, o que Paulo foi chamado a fazer, é chamar um povo para a obediência. Eu queria que você considerasse essa mensagem hoje como um chamado da palavra de Deus para você se oferecer a Jesus. E se você quer se entregar a Jesus nesta manhã, inteiramente, queira fazer isso nesta oração, para ser totalmente dele. Ofereça-se ao Senhor, diga ao Senhor que você quer dar os seus pés, as suas mãos para Ele, os seus lábios, os seus olhos, a sua força, suas habilidades, todas. Senhor Jesus, receba as nossas vidas, por favor, Senhor Deus. Se o Senhor olhar para nós como escravos, sabemos que nós seremos desqualificados por causa da nossa sujeira. Então a gente não quer se oferecer ao Senhor com orgulho ou vanglória, mas a gente quer se oferecer ao Senhor com base na Tua compaixão e na Tua misericórdia, para que o Senhor nos receba, para que o Senhor nos tenha como seus filhos, seus servos, seus escravos. Tenha as nossas vidas nas Tuas mãos. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer que a gente seja. Especificamente, Senhor, fala ao meu coração, ao coração daqueles que agora estão se oferecendo a Ti. Fala especificamente qual é o propósito do Senhor para cada um. E por favor, Senhor, encontre as nossas vidas
na fidelidade. Encontre as nossas vidas no meio do teu povo, os que são amados pelo Senhor e que foram chamados para as boas obras. Encontre as nossas vidas naquele lugar separado, encontre as nossas vidas na tua palavra. Um povo separado para viver as boas obras. Encontre as nossas vidas, Deus, conforme os teus desígnios, conforme a tua palavra, conforme a tua boa vontade. Por favor, eu te peço isso, Pai, para que naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, a gente seja identificado como as tuas ovelhas, como o teu povo, como aqueles que amaram o Senhor neste mundo, que foram identificados pelo nome do Senhor neste mundo. Por favor, Pai, tenha as nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.